Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre algo que com certeza atrai muitos olhares aí, que é a questão das usinagens dentro aqui do SketchUp, né? A maioria daqueles que são softwares padrão de mercado para esse tipo de trabalho costumam cobrar um valor que é agregado alto, né, para algumas pessoas, e a maioria delas busca alternativas com custo menor para estar trabalhando aí dentro do SketchUp e mantendo aí os recursos da Router CNC, por exemplo, com uma usinagem, né, já acoplada nas peças, mas de forma que tenha um custo menor, porque a implantação, dependendo do software, chega a 40, 80, 100 mil reais, fora as mensalidades aí que, a depender do software, também tem custos aí entre 1.000 até maiores, dependendo da quantidade ali de usuários. Então, pensando nisso, eu estou aí também já há um tempo trabalhando no mercado com algumas coisas, e não é uma ferramenta pronta, mas é uma ideia que tem a se propagar, que pode ajudar algumas pessoas, e já utiliza também os blocos do MobPro como base para fazer ali as usinagens, tá? Então é bem bacana isso. Quero mostrar para vocês que é algo mais manual mesmo, não é algo que é tão simples, né? Não é como um software pronto, mas em alguns casos, a depender da pessoa, pode ajudar bastante. Então eu vou importar aqui um bloco usando a biblioteca do MobPro. Gosto sempre de fazer aqui um teste com os módulos de duas portas. Vou pegar também um gaveteiro. E aqui com os blocos aqui já na minha tela, eu quero fazer um teste bacana com vocês. Se você observar aqui na biblioteca do MobPro, ele vai ter todas as opções aqui. Eu vou até aumentar um pouco essa janela. Ele vai ter todas as opções que nós temos de edição. Então imagina, por exemplo, que eu quero fazer uma edição nesse armário de duas portas aqui. Ele está com 80. Vou fazer o ajuste para 90, por exemplo. Ele já aumentou lá. Poderia alterar também a parte de profundidade. Já mostrei tudo isso em outros vídeos, não vem ao caso. Mas você consegue ver que nesse momento, onde nós trazemos o bloco aqui para dentro do modelo, ele é um bloco completamente funcional, tá? Então você consegue fazer qualquer tipo de edição e é um bloco que tem a sua estrutura. Ele é um bloco agrupado. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Então eu tenho aqui o meu componente padrão com as opções e eu tenho uma série de componentes internos aqui, alguns visíveis, outros não, que fazem a composição desse componente aqui, para que a gente tenha todas as opções do MobPro. Mas quando você trabalha com usinagem, esse tipo de coisa atrapalha bastante, porque na maioria dos casos a usinagem ela só vai atuar em componentes que sejam sólidos. Quando o componente não for sólido, a usinagem ela não vai atuar. Então, por exemplo, eu não conseguiria fazer uma usinagem nessa peça usando aqui normalmente as ferramentas de sólido, porque ela é uma ferramenta agrupada e totalmente ali diferente de um componente sólido. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um plugin que a intenção desse plugin é você terminar ali a tua edição dentro do teu projeto. Então, imagina que nós já estamos aqui com o projetista final fazendo essa edição. Então, por exemplo, imagina que seja esse mobiliário na tela aqui e o projetista final já alterou tudo que precisava de questão de fundo, método construtivo, profundidade, largura e altura, e agora nós queremos apenas fazer a exportação dessas peças aqui com usinagem para a Router CNC. Então, o passo a passo que você deveria fazer, utilizando aqui os plugins, seria o seguinte: você vai fazer uma seleção das peças do qual você quer fazer ali a explosão, né, transformar em usinagens, e aí você viria aqui, ó, no menu de extensões aqui, eu criei um plugin chamado MobPro Usinagem. Então, o que ele vai fazer? Eu tenho aqui o MobPro Usinagem. Quando eu selecionar esse plugin, ó, ele vai falar a respeito da usinagem. Pode ver que esse aqui não fez nada, esse aqui também não fez nada. Na verdade, eu precisaria escolher uma dessas duas opções aqui, ó. Então, eu vou escolher a opção limpeza. E quando você escolhe a opção limpeza, ele vai desmembrar aqui, ó, esse meu bloco em peças soltas. E um detalhe, essas peças soltas, elas já são peças sólidas. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho as minhas peças soltas e elas são peças sólidas. Tudo aquilo que era interno, que quando você exporta para a router acaba sendo lixo, ela já fez a exclusão para mim e transformou esse meu projeto em peças soltas.
totalmente livres aqui, mas mantendo as medidas. E uma coisa interessante também, que quando eu venho no Open Cut List aqui, por exemplo, para gerar o corte, todas as minhas peças mantêm o nome. Então eu não tenho nenhum tipo de problema com relação ao nome da peça. E isso é muito bacana, porque eu não perco aqui as configurações da peça e eu tenho todas elas já transformadas em sólido com os meus blocos limpos, né? Eu já mostrei em alguns outros vídeos, um outro passo a passo usando outros plugins, mas agora eu consigo fazer isso diretamente aqui, utilizando essa técnica, tá? E o bacana disso é que se eu vier, por exemplo, agora e criar uma usinagem, então imagina que eu venho aqui, por exemplo, e vou fazer um recorte. Posso vir normalmente na ferramenta retângulo aqui, vou puxar aqui, por exemplo, algo com 50 milímetros só para a gente fazer um teste. Vou criar um grupo com isso aqui e eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e inserir ele dentro dessa lateral e utilizar normalmente aqui as opções de ferramenta de sólido. Então, eu vou selecionar essa peça. Gosto sempre de pintar ela aqui, ó, de uma cor que eu tenha facilidade para depois visualizar, tá? Então, imagina que eu queira fazer esse recorte aqui na minha peça. Poderia editar normalmente usando aqui os plugins da Curic, né? Ou da Curic ou da Fredo. Por exemplo, eu estou usando agora o Fredo Scale. Então, imagina que eu queira fazer um recorte ali de 70 por 10, tá? Então, tenho o meu recorte pronto. Eu só venho aqui na ferramenta de recortar e clico na minha peça. E automaticamente, se eu vier aqui, ó, e ocultar a peça, eu tenho o meu recorte pronto. E isso aqui já vai ser reconhecido lá dentro do Open Cut List. Nesse caso aqui, ó, ele está falando que essa peça se tornou um grupo, então ele não consegue visualizar essa peça, mas nós temos também extensões que fazem aqui a conversão de grupos para componentes. Então eu posso simplesmente fazer essa conversão, vier novamente aqui para gerar, ó, e agora eu já tenho a minha peça aqui, com o tamanho da peça normal, e caso eu venha gerar um plano de corte dessa peça, ele já vai me mostrar o recorte aqui, ó. Então, se eu fizer qualquer tipo de exportação para router aqui, eu já teria esse recorte pronto. A mesma coisa vai acontecer caso você venha, por exemplo, e queira fazer um furo de dobradiça. Então, eu posso, por exemplo, ocultar essa parte aqui, ocultar essas outras partes. Então, eu tenho aqui, ó, tudo oculto. Imagina que você quer fazer um furo de dobradiça aqui. Então, eu poderia vir fazendo traçamentos, ou eu poderia acessar o bloco aqui de forma interna e trazer talvez alguma coisa que eu tenha aqui que faça esse trabalho, né? Então, deixa eu até visualizar aqui. Ó. Eu fiz aqui, por exemplo, ó, furo de dobradiça. Vou escolher o local. É importante que você marque isso aqui. Depois eu posso trabalhar, inclusive, isso aqui para se tornar dinâmico. Mas, de qualquer forma, para funcionar o método, eu não posso ter isso já aplicado. Mas eu poderia, por exemplo, vir fazer um traçamento simples aqui, ó, de 10 para cá. Na borda aqui, geralmente 21,5. E aqui na parte de baixo, a mesma coisa. 10 também. E aqui, ó, eu tenho o meu ponto central, do qual eu poderia fazer movimentações aqui tranquilo. Então eu posso vir aqui, ó, fazer a movimentação, alinhando aqui, ó. Posso travar os eixos, posso utilizar aqui conforme achar melhor. Ó, tá vendo lá? Eu tô travando os eixos, alinhei, pego o mesmo ponto central aqui, ó, travo o eixo novamente e alinho aqui, ó, e eu já vou ter um ponto 100% centralizado aqui no eixo, tá? Posso inclusive pegar também essa parte de baixo aqui, ó, fazer o mesmo trabalho, ó, descendo para cá e a mesma coisa com relação à altura. Posso fazer o ajuste ali e você percebe que o furo já está pronto na profundidade correta. Por que isso é bacana? Porque eu posso pegar esse mesmo bloco aqui e replicar ele também lá dentro do Open Cut List. Ó. Então, imagina que eu tenho aqui essa porta. Se eu vier aqui no plano de corte e gerar o plano de corte, ele já vai mostrar ali para mim que eu tenho o furo de dobradiça pronto. Você viu? Que ele já está no tamanho correto e já está nas posições corretas também, com simplesmente você fazer o traçamento aqui. Ó. A mesma coisa eu posso replicar do lado de cá. Então, eu posso selecionar aqui a ferramenta Trena, clicar na borda, puxar aqui, ó, 21,5, na verdade, 21,5, certo? 21. E as alturas aqui, inclusive, já estão marcadas. Então, eu poderia aqui, ó, com a mesma seleção aqui, ó, no furo de dobradiça, trazer aqui para minha porta. Posso alinhar primeiro aqui, ó, nesta linha. Depois eu venho aqui, ó, com esse alinhamento aqui, ó,
travo o eixo aqui, ó, e alinho ali, ó. Então eu já teria a minha peça no alinhamento correto. Pode ver que ela bate aqui, ó. Lá aquele alinhamento mostra apenas a parte do fundo, mas aqui eu consigo fazer de maneira bem tranquila. Posso descer aqui, selecionei, travo o eixo, alinho ali onde eu preciso. Aqui já está alinhado. Ok, já tenho ali os furos das minhas portas. Então se eu gerar aqui, por exemplo, as duas portas, eu já poderia gerar meu plano de corte aqui e ele já mostraria ali os furos das duas portas já nos locais corretos. Isso é muito bacana para quem trabalha com router ali, ó. Aqui na parte das frentes eu não tenho usinagens. Vou mostrar o restante aqui, ó, que eu já vou ter. Aqui eu já mostrei para vocês. Mas imagina, por exemplo, que você queira fazer marcações de furo, né? Que é uma coisa também, ou até mesmo rasgos aqui nesse caso de gavetas. Então eu poderia selecionar aqui, ó, essa peça como sólido e vir aqui, por exemplo, no recortar e clicar na minha segunda peça, e aqui mesma coisa, selecionei a parte de baixo, cliquei aqui no recortar, cliquei na segunda peça e automaticamente ali, ó, se eu der um D, ó, eu já vou ter o meu recorte perfeito ali, ó, realizado. Então eu poderia simplesmente vir aqui, ó, selecionar essas peças, vou selecionar só as que tem o recorte para vocês conseguirem visualizar bem, gerando aqui, ó, lembrando mais uma vez que elas são transformadas em grupo, é uma coisa também que eu vou trabalhar, né, para que ela não tenha esse tipo de problema. Mas quando você gerar no OpenCutlist essas peças aqui, ó, vou gerar elas aqui, elas já trazem aqui, ó, os detalhes e já trazem também o rasgo. Caso você queira fazer qualquer tipo de exportação, você já vai ver aqui, ó, os rasgos sendo mostrados na peça. Bem bacana também essa opção aqui dos rasgos, você consegue perceber que é bem rápido de fazer o trabalho, tá? Outra coisa interessante aqui também, ó, é que neste caso, imagina que você queira na prateleira aqui, por exemplo, você queira fazer uma marcação de furos. Então você pode simplesmente ocultar as portas. Lembrando que eu estou ocultando com cliques, mas nós temos também os padrões aqui das camadas. Então, por exemplo, se você trabalhou aqui correto as suas camadas, você pode vir simplesmente ocultando aqui, ó. E isso já vai automaticamente te ajudar ali nessa parte também. Então eu posso vir aqui, fazer uma marcação conforme o meu recuo. Então imagina que eu tenha feito aqui essa marcação. E aqui com relação à altura também, posso vir fazendo a marcação aqui, ó, travando o eixo, pegando, por exemplo, o meu ponto central, ó. Posso encostar ali, ó, vir aqui, eu tenho uma prateleira de 15, então posso descer 7,5. 7,5. Vou apagar essa guia aqui para não ter nenhum tipo de problema. E agora eu vou fazer a minha marcação. Imagina que você queira uma marcação de parafuso, mais ou menos aqui 6 centímetros para dentro da prateleira. Então eu venho aqui, ó, 6 centímetros na parte de trás, 6 centímetros na parte da frente. E a mesma marcação eu posso fazer do lado de cá. Então eu vou vir aqui, ó, 5 com 6, 11. Faço a minha primeira marcação, puxo para cá 6 centímetros e faço a segunda marcação. Basta que eu faça aqui a ocultação dessa peça e eu já tenho meus pontos centrais aqui, aonde eu vou realizar os furos. E aí basta que eu venha aqui dentro da minha biblioteca e traga a marcação de parafuso, por exemplo. Imagina que eu queira uma marcação nesse ponto aqui, ó. Eu só preciso estar dentro do componente para que eu consiga fazer isso. Então eu venho aqui, ó, dentro do componente, trago a marcação do parafuso, ó, centralizei ali na minha peça, venho e faço uma cópia. Vou levar lá no outro ponto, ó que bacana. E já tenho ali no meu ponto central as duas marcações do parafuso. Posso movimentar ela aqui, ó. Aqui eu já estou com a peça selecionada. E uma coisa que também pode ajudar bastante é rotacionar essa marcação para que eu consiga visualizar ali o furo, né? Ó, então, eu venho aqui no ponto central, trago até o ponto central, venho do lado de cá e faço o mesmo processo. Quando você perceber que esse xizinho aqui está do lado de cá, é só você fazer uma inversão e ele automaticamente vai ajustar. Ó. Então você seleciona o xizinho, faz a inversão ali, traz no ponto ali e o furo está lá, a marcação do furo das prateleiras. Então imagina a situação, você pega essa lateral aqui e quando você fazer a usinagem dessa lateral, você já vai ter também a visualização ali, ó, dos furos. Então eu já tenho a visualização além do recorte, vou ter também a visualização dos furos aqui marcados na minha peça. Uma coisa interessante é que em muitos casos você vai perceber
que não é exibida a usinagem. Então, nesse caso, você precisa vir na exibição e escolher aqui, ó, a forma das peças, aonde que você quer que a exibição apareça. Eu tenho a vista frontal e a vista traseira. Então, é importante que você mantenha as usinagens aqui na mesma vista para que você, de fato, consiga visualizar aonde que está sendo aplicado. E, caso necessário, você pode fazer a inversão da peça, que automaticamente o furo já vai para a posição correta, sem interferir aqui no restante da montagem, tá? Mas a marcação basicamente vai ser feita dessa forma e é bem interessante isso aqui. Caso você queira, por exemplo, fazer uma peça a espelho, você pode simplesmente deletar aquela peça e usar aqui as ferramentas nativas do SketchUp. Então eu posso vir ao centro da peça aqui, fazer uma cópia e eu já teria o meu recorte do lado de lá com os meus furos já prontos. Olha que bacana. Então isso aqui facilita muito para trabalhar no dia a dia. Então fiz rapidamente aqui, ó, o recorte nas minhas laterais de gaveta, fiz aqui o recorte na minha peça, e caso eu não queira, por exemplo, o recorte nessa peça, eu posso simplesmente vir aqui, ó, entendendo que essa peça é uma peça única em primeiro lugar, posso vir nela aqui e remover o recorte, e eu teria mantendo aqui, ó, os furos de prateleira, para que eu fizesse a instalação das prateleiras de maneira fácil, né, de maneira bem rápida lá no meu trabalho. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Imagina que você queira, por exemplo, aqui, ó, inserir dentro dessa peça aqui, ó, um VB, por exemplo. Você poderia também fazer de maneira tranquila. Deixa eu só encostar aqui a lateral. Para fazer a inclusão de um VB aqui, por exemplo, você basicamente precisaria fazer o seguinte. Você vem aqui e coloca o acessório que você faz a utilização, ou até mesmo uma usinagem já pronta, como eu fiz lá, e basicamente a usinagem já vai ser gerada aqui. Ou poderia usar uma ferramenta como o plugin aqui, por exemplo, VMX Up, né? Eu tenho aqui, ó, plugin VMX Up, ele tem uma série de coisas aqui de hardware que você pode adicionar, inclusive os furos de dobradiça também, ele insere por aqui, e tem mais uma série de coisas além desses furos que nós podemos adicionar como os VBs, ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, 35/16, eu tenho aqui, ó, uma face aqui que eu posso escolher e a distância que eu posso escolher. Então imagina que eu queira ele a 60, ó. Ele já colocou o meu VB, aqui no fundo é a mesma coisa, posso escolher a distância e dar um Enter, ele vai inserir o meu VB, e do lado de cá a mesma coisa, 60, coloco o meu VB, venho lá na parte do fundo, 60, coloco o meu VB e o VB tá lá, ó. A usinagem também já correta, ó. Se eu ocultar aqui o meu VB, ó, eu tenho o furo correto, e olha que bacana isso aqui. Caso eu oculte aqui, ó, eu já tenho também o furo do pino na posição correta, já passado aqui para minha lateral. Muito bacana isso. Então você poderia gerar ali as suas usinagens sem maiores problemas, utilizando aqui essa ferramenta, né, que eu acabei de mostrar para vocês. É um plugin bem bacana, um plugin pago, mas que com toda certeza vale a pena para utilizar. Lembrando que o Open Cut List aqui também consegue fazer a interpretação dos furos e rasgos feitos no plugin, ó. Como você pode ver ali, ó, nós temos aqui, não sei se eu consigo aumentar aqui com zoom, não consigo aumentar, mas você consegue visualizar ali as furações já realizadas e a mesma coisa nas laterais. Então imagina que você selecione aqui as suas laterais e vem aqui, ó, no plano de corte. Então você teria ali, ó, o rasgo em uma das laterais, na outra não tem rasgo. Nesse caso ele não está exibindo, tá vendo? Aparentemente não tem furo nenhum. Aí ou você exportaria para visualizar os furos, ou você faria a inversão aqui para que você possa visualizar os furos e não te atrapalhe, né? Então nós temos ferramentas para fazer isso aí também. Mas é muito bacana. Mesma coisa nas prateleiras. Imagina que nas prateleiras aqui você queira também trabalhar uma outra ferramenta, não quer utilizar parafuso. Então você poderia usar a cavilha, que é esse caso aqui. Poderia usar aqui, ó, o próprio VB, ou poderia usar também os minifix, né? Então é bem bacana. Nós temos várias opções aqui, ó. Você pode fazer a sua escolha. Então imagina que você queira, por exemplo, um VB duplo. Então você pode vir no VB duplo aqui, escolher aonde você vai inserir esse VB e escolher o lugar. E você já colocaria ali o VB duplo. Mesma coisa do lado de cá. Escolhe aqui, ó. Digita a sua medida e insere ali na peça, sem problema. É só você aproximar aqui e ele seguiria o padrão. Nesse caso do VB duplo, você teria
a amostra não apenas ali de um furo, mas de dois, né? Então você teria o furo da borda e o furo interno, né? E que seria vazado para o outro lado. Caso você não visualize aqui, ó, você tem a opção também de inverter aqui qual a face que vai ser mostrada. Então eu quero, por exemplo, a traseira, e aí eu vou gerar, e aí eu já teria os dois furos, ó, tanto o furo ali do VB quanto o furo do pino. Mas é bem bacana o sistema e seria uma alternativa ali para aquela pessoa que não quer investir tanto dinheiro em um software completo ali com tudo funcionando de forma automática, mas não abre mão também de ter as facilidades que nós temos aí com o uso da Router CNC. Então você poderia fazer todo o preparo do teu projeto utilizando uma ferramenta como essa e depois que você fez o preparo do teu projeto, vir aqui simplesmente selecionar e fazer a exportação ali para a tua router e assim você já teria o teu plano de corte com os rasgos, né, com tudo aquilo que você precisa. Tenho aqui nas prateleiras, tenho nas bases, meu fundo não tem nenhuma usinagem, tem as travessas aqui, ó, tem as minhas laterais. E aqui eu tenho, por exemplo, as laterais que receberam usinagem. Ó. Tenho contrafrente e contrafundo, tenho aqui as laterais de gaveta que receberam a usinagem e eu poderia simplesmente exportar isso aqui. Vou colocar na minha área de trabalho para efeito de teste e vou dar um abrir aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, duas chapas. Poderia abrir a primeira, por exemplo, dentro do próprio Aspire. Já vou ter aqui as minhas peças, ó. E aqui eu consigo visualizar as usinagens, ó. Então eu tenho os furos, como você pode ver. Tenho o recorte aqui, que seria a minha usinagem. Posso excluir esses textos aqui, caso eu não queira visualizar os textos. Então eu posso vir aqui e ocultar esses textos. Mas olha que bacana. Eu já tenho as usinagens aqui, que seriam dos pinos. Tenho as usinagens aqui, que seriam das prateleiras. Todas elas visíveis. Aqui seria o pino do VB. Aqui seria o furo, né? Aqui o pino do VB. Olha que bacana. E aqui seria na parte do VB também. Ó. Então eu tenho na minha base o recorte aqui do VB35. Na minha prateleira o recorte aqui do VB36, que seria o VB duplo. Então ele já traz todas as usinagens e aqui os meus recortes. Então imagina que você queira fazer aqui, ó, o recorte da sua gaveta e deixar pronto. Você já tem aqui a usinagem. E um detalhe, dentro aqui nós temos a separação, né, de muitas coisas aqui. Ó. Então eu posso ocultar as usinagens. Ó. Nesse caso aqui, ó, estou falando de rasgos, tá vendo? Ocultou os rasgos ali, ó, tem um rasgo nas duas gavetas, ó, eu ocultei os rasgos. Tenho aqui também, ó, mais alguns aqui que eu posso fazer o ajuste para visualizar melhor, mas tem uma série de características interessantes aqui que eu poderia vir ocultando. Então, ó, nesse caso aqui, ó, seria o furo do VB duplo, você consegue visualizar por aqui, ó. Ocultei, ele vai sumir. Nesse caso aqui, ó, seria o furo interno, que seria o que passa, né, o furo passante do VB simples e duplo. Subindo aqui eu vou ter o furo externo, que é o que é menos rebaixado aqui, do VB. Aqui eu tenho o corte das chapas, né? Corte que será realizado ali. E aqui no final eu tenho apenas a chapa de fato, que foi usada para otimização. Mas você consegue visualizar aqui, que juntando tudo, você consegue gerar ali o caminho certinho. Ó. Tem o nome aqui das peças, né? Um pouquinho fora de lugar, mas nada que atrapalhe também para realizar o uso. E você já teria tudo com usinagens ali para fazer o trabalho. Então, queria mostrar essa ideia nesse vídeo. Acho que é bem interessante para algumas pessoas. E se você tiver interesse em realizar esse tipo de coisa, se você é desenvolvedor e tem já esse tipo de ferramenta voltada para algo que tenha um custo menor, de fato, que possa atender ali as pequenas e médias marcenarias, entre em contato para a gente buscar uma solução bacana para o pessoal que tem esse interesse, porque eu acredito que tem uma grande demanda no mercado. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.